Olá, queridos alunos, aqui é a professora Jéssica. Estou muito animada para a nossa aula de hoje. Nossa aula vai ser hoje sobre medidas de tempo, tá bom? E ah, preparei alguns slides para vocês, tá bom? E quando pensamos em medidas de tempo, o que vem na nossa mente? Por que eles medem o tempo? Quais as formas de medir o tempo? Por que existe um ano, né? E eu trouxe uma imagem aqui para vocês sobre os movimentos da Terra. Mas por quê? O ano, o dia, o mês, a semana, tudo está relacionado com os movimentos da Terra. Vamos observar, eu vou colocar uma luzinha vermelha aqui, vocês seguem essa luzinha, ok? Então, olha só, aqui tem a rotação. A rotação da Terra, quando a Terra gira em torno de si mesma. Tá vendo aqui? E a translação é quando a Terra gira em torno do Sol, tá? A Terra faz muitos outros movimentos, mas esses são os dois principais movimentos que nós vamos falar hoje sobre as medidas de tempo. Então, vocês com certeza já sabem quanto tempo que a Terra demora para dar a volta no Sol. É um ano, tá bom? E quanto tempo que ela demora para poder fazer o movimento de rotação? Um dia, 24 horas. Mas nessa aula vocês vão ver que existem alguns detalhes importantíssimos. Não é exatamente 24 horas, não é exatamente 365 dias, tá? Então, olha só, aqui eu vou explicar o terceiro movimento, que não é da Terra, é da Lua, que é onde que se calculou o mês. Tá vendo aqui? Olha, aqui nós temos o Sol, aqui nós temos a Terra e aqui nós temos a Lua. Então, a Lua faz esse movimento de rotação. Só que o nome não é rotação, porque a rotação foi dado para o movimento da Terra. Então, quando a Lua faz esse movimento, tá, tem o nome de revolução. E ela demora 28 dias para fazer esse movimento, tá bom? Então, uma semana, cada semana, 7 dias, são as fases da Lua. Então, vamos lá. Olha o ano. Algumas curiosidades. O ano, então, é um movimento ao redor do Sol. Esse movimento é elíptico, oval, quer dizer o quê? Que não é aquele redondinho certinho aqui em volta do Sol, não. É um movimento oval, tá bom? Lembra que eu falei do tempo? Demora 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos, que na verdade eles arredondaram para 6 horas. Aí vocês pensam assim, uai, mas o ano não tem 365 dias? E essas 6 horas? Então eles juntam 6 horas, mais 6 horas, mais 6 horas, mais 6 horas, 4 vezes. E aí forma-se um outro dia, não é verdade? Aí que surgiu o ano bissexto. Então, a cada 4 anos, o mês de fevereiro, que normalmente tem 28 dias, passa a ter 29 dias. É apenas uma correção, tá bom? Do movimento da Terra ao redor do Sol, tá bom? E a velocidade? Gente, é muito rápido. 107 mil quilômetros por hora, que é o movimento, tá bom? E com isso formou-se o ano civil, que é o nosso calendário. E aqui nós temos um exemplo de um calendário completo. Então, quando vocês estiverem estudando, prestem atenção em alguns detalhes que vocês precisam saber. Vocês precisam saber os meses, quais são os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tá bom? Eu sei que é uma coisa simples, mas é importante vocês saberem de cor, tá bom? Um outro detalhe importante, quais os meses que têm 30 dias, quais os meses que têm 31 dias e o mês de fevereiro, que vocês sabem que são 28 dias, tá bom? Exceto no ano bissexto. Ah, o mês.
O mês nós já vimos que está relacionado com a Lua, tá bom? A Lua é o nosso satélite natural. E ela também, ela faz esse movimento, né, em volta de si mesmo, seu próprio eixo, tá bom? O movimento dela em volta da Terra também é elíptico, lembra? Movimento oval, tá bom? E esse movimento em volta da Terra tem o nome de revolução, tá bom? E isso acontece 1 km por segundo, também é muito rápido. E aqui, 28 dias foi arredondado também, ok? Janeiro, então aqui nós temos o mês de janeiro. Então, o que é importante vocês saberem sobre o mês? Vocês têm que saber os dias, igual eu comentei antes, o primeiro mês, o último mês e assim por diante, ok? E saber também os dias da semana, que aí já vamos falar um pouquinho sobre a semana, que foi relacionado com as fases da Lua. Então, a gente chama de Lua minguante, que o nome é quarto minguante. Nós temos a Lua nova, nós temos a Lua crescente, que é chamada de quarto crescente, e a Lua cheia. Cada fase da Lua demora-se 7 dias, que é relacionado à semana. Então, o que vocês precisam saber sobre a semana? Primeiro dia da semana é a segunda-feira? Não, o primeiro dia da semana é o domingo e o último dia da semana é o sábado, tá bom? Perguntinha de prova, tá, gente? Então é importante vocês conhecerem os dias da semana também. Precisa saber, hoje a fase da lua e tal. Não precisa, tá? Nós vamos fazer algumas atividades depois sobre observação da lua que vocês vão amar. Inicialmente, vocês só precisam saber os dias da semana, qual que é o primeiro dia da semana e assim por diante. E o dia? O dia é relacionado com o movimento da Terra no seu próprio eixo, que é a rotação. Demora-se 24 horas. Mais especificamente, 23 horas, que ó, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, tá bom? O movimento é no sentido anti-horário, tá? Movimenta-se no seu próprio eixo e olha a velocidade que a Terra faz, 1.670 quilômetros por hora. E é estabelecido o dia e a noite com a rotação. Então, ao pensarmos no dia, nós vamos relacionar com 24 horas. E aí surge uma outra medida de tempo. Não uma outra medida de tempo, uma medida de tempo mais detalhada, com menor tempo, que nós usamos o relógio para isso. Então, nós temos lá o relógio. Vocês podem observar aqui nas laterais alguns exemplos de relógio. Aqui nós temos o cronômetro, que é para poder calcular os segundos. Mas ao pensarmos no dia, nós vamos ter as medidas de tempo, os segundos, os minutos e as horas. E precisamos saber também esses dados. Relação das medidas de tempo. 1 minuto tem 60 segundos. 1 hora tem 60 minutos. Um dia tem 24 horas. E uma semana tem 7 dias. Tá? Importantíssimo saber essas medidas. E aqui nós temos as medidas um pouco maiores, né? Além das horas. Um dia, 24 horas. Uma semana, 7 dias. Uma quinzena, o próprio nome já te dá a dica, 15 dias. Um bimestre, 2 meses. Um trimestre, 3 meses. Um quadrimestre, 4 meses. Um semestre, 6 meses. Nós temos um ano, 365 dias ou 12 meses. Uma década, 10 anos. Um século, 100 anos. E um milênio, 1000 anos. Desde o início, utilizavam-se vários tipos de instrumentos para poder medir o tempo. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Relógio de sol, relógio de água, relógio de areia, relógio de bolso, relógio de pulso e o relógio digital. Hoje nós temos
outros instrumentos. Nós temos um relógio despertador. Normalmente as pessoas utilizam o despertador do próprio celular para tocar. Tá? Nós temos o relógio de parede, que é o relógio analógico, com esses ponteiros. Tem o relógio de pulso, que ele pode ser tanto com ponteiro como digital. Nós temos o cronômetro, que normalmente utilizamos para corridas, para calcular esses tempos bem rápido. O aparelho celular tem de tudo, né? Vocês, quem tem o celular já deve ter observado. Tem o cronômetro, o temporizador, o despertador, tem tudo. E aqui o calendário para poder ajudarmos a olhar, né, a medida de tempo anual. Mensal também. Então, aqui é apenas uma revisão. Vamos lá? Então, a translação, que é o movimento da Terra em volta do Sol, demora-se 365 dias e 6 horas. Coloquei esse asterisco aqui para vocês lembrarem do ano bissexto, ok? Nós temos o movimento de rotação, que é mais ou menos 24 horas. Com mais detalhes, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. E a revolução, que está relacionado com a Lua, que são 28 dias, que dentro desses 28 dias vocês conseguem visualizar as 4 fases da Lua. Cada fase da Lua tem um período de 7 dias. Só revisando, o calendário nós conseguimos visualizar o ano, a translação, o mês, que é a revolução, a Lua, a semana, que são as fases da Lua, e o dia, que é a rotação. Essa atividade eu passei para vocês. Quem ainda não tiver visto essa atividade, pode dar pause no vídeo, copiar as perguntas, para vocês conseguirem responder. Eu amo esse tipo de atividades, ok? Então, aqui são algumas perguntas, tá? Quem tiver feito a revisão do vídeo vai conseguir responder muito rápido. Então, eu vou fazer uma leitura rapidinha para vocês acompanharem, tá bom? Quantos segundos tem um minuto? Quantos minutos tem uma hora? Quantas horas tem um dia? Quantos dias tem uma semana? Quantos dias tem um mês? Quantos dias tem um ano? Quantos meses tem um ano? Quais são os meses do ano? Quantos anos tem uma década? E quantos anos tem um século? E quantos anos tem um milênio? É muito interessante, porque aqui, por exemplo, eu estou perguntando apenas os anos relacionados com a década, os meses relacionados com o ano. E se eu decidir perguntar diferente? Quantas horas tem o ano, por exemplo? Então, tem um esquema, uma tabelinha que eu gostaria que depois vocês anotassem, gravassem, estudassem, treinassem, para vocês, na hora de fazer o cálculo, ir mais rápido. Porque a ideia aqui foi o quê? Vocês precisam entender as medidas de tempo. Depois que vocês entendem as medidas de tempo, vocês precisam ir para a prática. Como que eu vou calcular? Aí vocês já podem fazer automaticamente, tá bom? Então, suponhamos que eu tenho a medida em horas. E eles pedem para poder transformar a hora em segundos. Horas em segundos. Olha a setinha, vou multiplicar por 3.600. Se eles me dão em horas e pedem para eu calcular em minutos, olha a setinha, eu vou multiplicar por 60. Tá bom? E minutos? Suponhamos que eles me dão as medidas em minutos e pedem para eu transformar em segundos. O que que eu vou fazer? Vou multiplicar por 60. E se eles pedem para eu poder pegar os minutos e transformar em horas? Olha aqui, eu vou dividir por 60. Tá bom? E aqui também tem os segundos. Eu tenho os segundos e vou transformar em horas. Olha aqui, eu vou dividir por 3.600. E eu tenho também os segundos para transformar em minutos, multiplica por 60. Tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Deem pause, prestem atenção nessas medidas, nessas multiplicações, tá bom? Que depois nós vamos fazer muitas práticas, ok? Lembrem-se, se inscreva e curte, que eu estou amando fazer esses vídeos para vocês, ok? E
Espero vocês até no nosso próximo vídeo. E eu estou animadíssima para ver os comentários de vocês, ok? Um grande beijo e até a nossa próxima aula.